Maravilha, vamos lá, vamos lá. Ou como de costume, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de hoje é conversar um pouco sobre um programa muito bacana que a gente está fazendo com o pessoal da Academia Board. E aí vocês, com certeza, né? Todo mundo aqui já conhece o Kenji, só que vocês conhecem ele com chapéu. E aí hoje eu queria chamar ele com outro chapéu e contar um pouco desse projeto meio maluco, meio incrível, mas que vai ter muita conexão e uma surpresinha ali de conexões internacionais. Kenji, conta um pouco pra gente, antes de tudo, o que que é o Academy Board? Perfeito. Então, primeiro, eu agradecer a presença de todo mundo, quem pode participar e quem vai assistir posteriormente esse vídeo. A Academy Abroad é uma startup que eu fundei no ano de 2020, antes da minha entrada aqui no ecossistema da FCJ Venture Builder. E nós somos uma edtech que facilita a ponte entre pessoas no Brasil e mundo e universidades e centros de estudos ao redor do mundo. A startup ela surgiu de uma dor minha, eu gosto de contar essa dor pessoal, porque ela realmente mostra a importância desse tipo de iniciativa, né? Quando eu era acadêmico da Faculdade de Medicina, na UFJF, eu fui aprovado para fazer um intercâmbio na Universidade de Harvard, para ficar um período fazendo parte da minha graduação na universidade. Fiquei um ano e meio tentando conseguir um convênio entre a minha universidade e a Universidade de Harvard, através do Departamento de Cirurgia Torácica. Chegou a hora do meu estágio, eu ainda não tinha conseguido o convênio entre as duas universidades por conta de burocracia da universidade aqui no Brasil. Acabou que eu fui, de qualquer jeito, passei um período lá, fiz o meu estágio, inclusive foi de várias horas a mais do que seria na grade curricular normal. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive a péssima notícia que eu tinha sido reprovado na minha universidade, porque a universidade não reconhecia o diploma que eu tinha recebido no meu estágio em Harvard. Então, a gente começou a conversar com outras pessoas e nós vimos que essa dor era uma dor semelhante de várias outras pessoas. Então, a gente conheceu tanto alunos de graduação quanto pós-graduação, executivos que já tinham deixado de vivenciar uma oportunidade fora, né, que nós chamamos de abroad, por conta de burocracia. Então, eu me juntei com mais alguns sócios, um deles é o Luiz Henrique Geraldo. Hoje ele é professor em Yale, inclusive ele é médico também, ele está no processo de residência médica para terminar o processo de formação dele como neurologista nos Estados Unidos, deve receber já semana que vem a notícia. Me juntei também com o Roger, que muitos de vocês já conhecem. Hoje ele é professor da Harvard Medical School, um dos diretores do departamento de treinamento de Harvard, e ele também é conselheiro da FHE Ventures e um dos maiores advisors que nós temos aqui na Academy Abroad. Então, nós juntamos professores em Madrid, no Canadá, nos Estados Unidos, em Yale, Stanford, Cornell, Columbia, Harvard, e nós montamos a Academy Abroad para facilitar a ponte entre nós que estamos querendo ir além mesmo, né, nos aperfeiçoar tanto na área de currículo, educacional ou de carreira, e instituições ao redor do mundo, não apenas nos Estados Unidos. No ano de 2022, a Academy Abroad ela realizou o Boston Healthcare Innovation Program, que foi a nossa primeira imersão com foco em healthcare. Então, nós levamos 30 executivos de saúde, médicos e acadêmicos de medicina, inclusive alguns executivos que não eram exclusivamente da área da saúde, como o próprio Daniel Góes, da área de investimentos da FCJ, numa imersão presencial dentro da Universidade de Harvard e do MIT, com foco em healthcare. Então, nós trouxemos pessoas que eram professores da Harvard Medical School, da Harvard Business School, conversamos com diretores de hospitais, com fundadores de startups na área da saúde, e nós replicamos esse modelo em parceria com a FCJ para criar, então, a FCJ Investment Mission USA, que eu vou explicar mais detalhadamente para vocês após essa não tão breve introdução que eu fiz. Não, muito bom, muito bom. Eu lembro que quando o Góes voltou, ele literalmente voltou vibrando, né? Vocês tiveram uma das experiências que aconteceu lá foi uma palestra, né? E ele, cara, tipo, eu fui pra lá e tava palestrando em Harvard. Assim, quando eu olhei, eu palestrando num prédio de 1800 e lá vai pedrada, com um monte de gente mega gabaritada ali nas suas áreas. Então, quem quiser um feedback, conversa com o Góes. Ele, assim, saiu bem impactado ali da missão. Ele não é oriundo, né, da área da saúde,
mas saiu muito feliz assim com a experiência que ele teve, com a qualidade das palestras, eventos e tudo mais. Kenji, você quer fazer a apresentação? Por favor. Manda ver. Para vocês me indicarem se vocês estão vendo minha tela. Subiu. Perfeito. Então, o primeiro disclaimer que eu tenho que fazer é que essa imersão, ela não é uma imersão de saúde. Apesar dela estar sendo organizada em parceria com a Academy Abroad, ela é uma imersão realizada exclusivamente para a FCJ Venture Builder, com um foco em investimentos, captação de investimentos, finanças e startups. Então, apesar de nós termos realizado uma imersão de healthcare ano passado, essa imersão ela é completamente diferente, mas eu vou apresentar algumas informações muito interessantes com foco na nossa imersão desse ano de 2023. Então, o FCJ Investment Mission USA é uma imersão presencial nas cidades de Boston e Nova York, realizada pela FCJ Venture Builder em parceria com a Academy Abroad, e ela vai acontecer presencialmente entre os dias 6 e 10 de novembro de 2023. Essa data ela tem um porquê. Essa data é exatamente uma semana antes do Web Summit Lisboa, então nós vamos em comboio. Então a ideia é que os participantes da missão dos Estados Unidos, eles sejam em boa parte também os participantes que irão para o Web Summit Lisboa. Então eu já estou confirmado no Web Summit Lisboa, algumas pessoas que já demonstraram interesse já vieram falar comigo também, e tem alguns motivos como o próprio custo da passagem. Comprar uma passagem Boston-Lisboa é mais barato do que comprar uma passagem do Brasil para Lisboa. Então, a gente tem essas possibilidades, esses benefícios, e a própria FCJ também, junto ao Atlantic Hub, em outro momento eles vão comentar sobre todos os detalhes. Existe uma missão específica para o Web Summit Lisboa, que vai permear os dias do evento, né? O Web Summit Lisboa é um dos maiores eventos de inovação do mundo. E também a nossa imersão nos Estados Unidos, além dos Estados Unidos ser o maior polo de inovação, de empreendedorismo e finanças do mundo, né? Digitam as regras, inclusive agora a gente tá em alta mesmo a questão do banco, do Silicon Valley, né? Então a gente sabe que os Estados Unidos ele já respira inovação há muitos anos, ele já é considerado o maior polo. Essa imersão nossa ela vai ser exatamente uma semana após o Halloween. Então a gente sai de uma data comemorativa, onde as pessoas que quiserem chegar antes, elas vão ter a oportunidade de participar de uma das maiores datas comemorativas culturais dos Estados Unidos. Então é muito interessante, a gente escolheu essa data por esses motivos, inclusive não foi só por causa do Web Summit, mas a gente gostaria que todos que participassem da imersão, eles vivenciarem, tenham a oportunidade de vivenciar toda a experiência que é os Estados Unidos. Eu não sei se todos vocês já visitaram os Estados Unidos alguma vez, e se já visitaram, foram para Boston e para Nova York, então são ecossistemas completamente diferentes. Nova York é uma cidade extremamente cosmopolita, assim como Boston, mas Nova York ela respira trabalho, ela é São Paulo multiplicada por 1000. Então é uma energia diferente, é uma cultura diferente, vocês vão ver coisas diferentes no momento que estarão em Nova York. E quando a gente vai para Boston, a gente começa a vivenciar um ecossistema mais voltado para a inovação e educação, porque Boston e a região de New England, né, que compreende Cambridge e Boston, estão presentes as universidades de Harvard e do MIT, além de outras mais de 270 universidades que estão naquela região. Então, essa missão nossa, né, ela acontecerá presencialmente nos dias 6 a 10 de novembro de 2023, mas quem tiver a oportunidade de chegar uma semana antes e pegar o Halloween também, seria uma experiência incrível. Eu estarei por lá também para aproveitar toda a cultura dos Estados Unidos. Então, o que é o FCJ Investment Mission USA? É um programa exclusivo da FCJ Venture Builder com a Academy Abroad e apoio de professores de uma das melhores universidades americanas, como Harvard, MIT, e também uma missão presencial na cidade de Nova York e de Boston. Então, a presença de professores de universidades renomadas como Harvard, ela se estende ao professor Roger. Não será só ele que vai fazer apresentações, né? A grande maioria de vocês conheceu o professor Roger na palestra que ele deu no Summit da FCJ, né, no final do ano passado. Ele também estará presente, mas outros nomes, que eu até vou apresentar alguns deles, também estarão presentes. O programa ele será dividido em 3 etapas, sendo que as etapas elas têm questões diferentes.
Então, a primeira etapa é um Executive Program, organizado em parceria com a FCJ e a Academy Abroad, que é uma parte online com duração de 2 meses. Aqui está 4 semanas, mas são 8 semanas. Ela começa dia 25/8/2023 e ela é uma parte online para todo mundo chegar no mesmo nível. Por quê? Nós recebemos vários feedbacks de pessoas que já foram em missões em São Francisco, em Israel, em Xangai, que pessoas com níveis diferentes de conhecimento sobre o tema, eles chegavam e acabavam ou atrapalhando ou avançando muitos passos na imersão presencial. Então, a gente vai ter uma parte online que vai compreender tanto videoaulas, sessões online individuais e coletivas para todo mundo se conhecer e a gente conhecer individualmente cada participante, que terá a duração de 2 meses, iniciando em agosto e terminando em novembro, né, uma semana antes da nossa imersão presencial, para todo mundo ter o mesmo conhecimento básico sobre os temas que a gente vai discutir, que são finanças, investimentos e captação de investimentos para startups e as próprias startups. Então, a gente vai permear todo o mundo do investimento e o mundo financeiro nessa imersão que ela vai ter a duração presencial de uma semana. Então, entre os dias 6 e 10 de novembro, ou seja, de segunda a sexta, nós teremos 5 dias de imersão presencial, sendo que a segunda e a terça-feira serão na cidade de Nova York e depois na cidade de Boston, na quarta, quinta e sexta-feiras. E nós vamos organizar ainda a forma que nós iremos de uma cidade para outra. Boston e Nova York, elas ficam com uma distância de cerca de 3 a 4 horas, dependendo do meio de transporte, sendo que tem a possibilidade de ir de carro, de trem ou de ônibus ou até mesmo de avião. Vai depender do quanto de dinheiro mesmo cada um está disposto a gastar com cada meio de transporte, mas de qualquer forma é tudo muito rápido, tudo muito seguro, independente da forma que decidir. Eu já fui de ônibus, já fui de carro, já fui de trem, já fui de avião também. E após a imersão, com início no dia 15 de novembro de 2023, após o regresso, inclusive durante o Web Summit Lisboa, damos início a uma comunidade online, Lifelong Learning, ou seja, ad eterno, até todos quiserem participar dessa comunidade, vai ser uma comunidade online, onde a cada ano que se passa, novos integrantes de novas imersões vão se juntando ao grupo. Os organizadores da Academy Abroad somos eu, que além de ser médico e CEO da FHE Ventures, eu também sou associado efetivo do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, sou fundador da Academy Abroad, então ela foi fundada, a gente vai fazer 2 anos de lançamento, dia 16 de abril, agora esse ano, mas ela foi fundada em setembro de 2020, a gente tem um pouco mais de tempo, foi antes da minha entrada na FHE. O professor Roger, ele é diretor do Centro de Pesquisa e Inovação do Mass General Brigham. Então, para quem não sabe, existem 2 maiores hospitais de Harvard nos Estados Unidos. É o MGH, que é o Mass General Hospital, que é um dos maiores hospitais do mundo, são cerca de 58 prédios, é um bairro mesmo, com vários prédios que compõem um único hospital, e o Brigham Women's Hospital, que é um dos maiores hospitais de cirurgia do mundo, os melhores hospitais de Harvard, eles se uniram e hoje eles compõem o Mass General Brigham, e o Dr. Roger ele é um dos diretores de pesquisa e inovação dessa instituição. Ele também é professor da Harvard Medical School e ele é conselheiro da FHE Ventures, um investidor muito ativo nosso. Acredito que todos já tiveram a oportunidade de ver uma palestra ou conversar com ele. E o Cristiano Ribeiro, ele é médico e economista, ele nos ajuda na parte de economia mesmo e a expansão para outros cursos dentro da Academy Abroad. Ele é gerente médico do Hospital Sírio-Libanês, ele é investidor e board member do Envision Health Tech, é uma startup de Minas Gerais, e ele também é conselheiro da Academy Abroad, um dos nossos investidores. Inclusive, a Academy Abroad acabou de fechar uma captação de 400 mil reais, a gente está muito feliz, inclusive o Cristiano Ribeiro foi um dos novos investidores que entraram na nossa captação. Quais foram os key speakers, né, os palestrantes da edição de 2022? A gente coloca a edição de 2022 porque foi a edição que a gente realizou ano passado, mas eu deixo claro que essa imersão foi com foco em healthcare. Nem todos os palestrantes daí, eles serão também palestrantes dessa imersão, mas a grande maioria será sim. A nossa imersão presencial ela é dividida em partes. A parte da manhã é dividida da tarde e da noite, sendo que a parte da manhã também é dividida em 3 outras partes. A gente inicia o dia com uma palestra de um desses professores e outros professores que serão convidados, sempre da Harvard Business School, da New York University, da NYU ou da Columbia University, ou
do MIT ou da Harvard University, né, das principais universidades de Nova York e de Boston. Então, a parte da manhã, ela se inicia geralmente às 8 horas da manhã, com palestras desses professores sobre os temas que a gente está abordando na nossa imersão. Logo depois, nós temos um workshop com a participação de todos. Então, a gente se reúne em grupos mesmo para fazer um workshop bem prático, onde esses professores eles vão liderar discussões sobre os temas, discussões práticas. E depois disso, nós temos a conversa com o CEO ou com o VC, onde nós trazemos um CEO de uma startup dos Estados Unidos, fundado por um americano, ou então um diretor de um venture capital para conversar sobre o ecossistema de investimentos nos Estados Unidos. Então, essa é a parte da manhã dividida em 3 outras partes: palestra, workshop e conversa com o CEO. A parte da tarde, nós teremos umas visitas presenciais, sendo que em Nova York nós direcionaremos a visitas a bancos e a áreas financeiras de Nova York, com um foco muito em finanças. E em Boston, nós separaremos os 3 dias em visitas técnicas na Harvard University, no MIT e a Harvard Business School, também integrando a Harvard Medical School, que é um dos prédios mais sensacionais. Eu não falo isso porque eu sou médico, mas eu realmente acho que a Harvard Medical School, dentre todos os prédios, junto à Harvard Business School, são os prédios mais incríveis que a gente tem em Boston. E a gente tem também grandes nomes e grandes centros lá dentro, né? A Harvard Medical School, por exemplo, ela tem o Prêmio Nobel de Medicina pela criação da primeira anestesia. A especialidade de anestesia ela foi criada dentro do MGH. A sala onde foi criada a primeira anestesia ela ainda existe dentro do MGH. E também dentro do Brigham foi feito o primeiro transplante bem-sucedido do mundo. E Harvard, como um todo, né, ela soma mais de 50 prêmios Nobel, desde economia, medicina e fisiologia, matemática, física e vários outros temas, né? Dentre os key speakers que nós temos já na edição de 2023, que nós estamos fazendo o convite, e também apresentaram 2022, tem o próprio professor Roger, né, como eu já apresentei, Stephen Brand, ele é chefe de um departamento de inovação e eles chamam de imaginação do MIT. Ele é instrutor também, ele faz várias consultorias a grandes empresas e ele também é professor do MIT. O Yavor, ele é professor da Harvard Business School, do MBA da Harvard Business School, e ele também é Data Science do LinkedIn. E o Niven, ele é cientista e empreendedor no MIT também, ele coordena um centro de inovação do MIT. O Mark Sutti e o Lee Shuan, eles são da área de healthcare, então possivelmente a gente não vai chamar eles para palestrar, a gente vai colocar outros speakers no lugar deles. A gente ainda está muito cedo, né? A gente ainda está em março, a nossa imersão é em novembro. Nós vamos fechar ainda as outras 2 vagas, mas com certeza devem ser professores ou da Harvard University, ou do MIT, ou da Harvard Business School. Sendo que o Mark Sutti, ele é diretor do Centro de Inovação do MGH, do Mass General Brigham, professor da Harvard Medical School, e o Lee Shuan, ele é vice-presidente de Virtual Care do Mass General Brigham. Ele é um dos maiores nomes de telemedicina que existem no mundo hoje. Ele é professor da Harvard University e ele foi um dos presidentes da American Heart Association, que é uma das maiores associações médicas que a gente tem no mundo de cardiologia. Essa aqui é uma das fotos que a gente tirou com algumas pessoas, de um grupo de 30 pessoas que nós fomos dentro da Harvard University. Esse daqui é o nosso instrutor que fez um tour com a gente. Ele é professor de música de Harvard, ele é brasileiro, ele fez o tour. Então, os tours, geralmente, eles são em português, para quem não tem tanta familiaridade com o inglês. Então, a parte online vai ser em português, os tours serão em inglês, mas a parte teórica mesmo, da parte da manhã, será em inglês, com nativos mesmo americanos, professores dessas universidades. Essa foto é uma foto do nosso grupo também. O Cristiano daqui do Sírio e o Dr. Roger estão aqui também com a gente. O Daniel está aqui, ó, mexendo no celular, não olhou para a câmera. A gente está na escadaria da Harvard Medical School, um dos prédios mais icônicos que nós temos em Boston. Aqui é uma conversa com o CEO, esse é o Vitor Pamplona. O Vitor Pamplona é um brasileiro que nós convidamos, ele é CEO da eNatural, é uma startup americana, e ele também é fundador do Pub Boston. O Pub Boston é a maior comunidade brasileira que nós temos em Boston. Acontece sempre na última sexta-feira do mês, onde os maiores nomes brasileiros, desde Harvard, do MIT, de outras instituições, até como o FBI, não sei se vocês sabem, mas uma das maiores sedes do FBI estão
em Boston, a primeira fica em Washington, tem em Nova York e em Boston também. Então, esses nomes brasileiros eles se reúnem uma vez por mês para discutir ciência, e acontece sempre na última sexta-feira do mês. Então, para quem for, quem chegar uma semana antes, a gente consegue orientar para poder participar. A participação é gratuita no Pub Boston. O Vitor Pamplona é um dos fundadores dessa empresa. Aqui é uma foto do workshop que a gente fez, então vocês veem que eles estão divididos em mesas, né? E o Cristiano e a Maria. A Maria, ela é uma pesquisadora do NIH também, ela faz várias pesquisas com o serviço americano, uma espécie da Anvisa, nos Estados Unidos. Ela é engenheira biomédica, ela é brasileira, hoje ela mora nos Estados Unidos, e a gente está fazendo alguns workshops aqui em participação de todo mundo. Esse daqui é o professor Niven, dando a palestra dele inicialmente, né, bem cedinho, começa às 8 horas da manhã e vai em torno das 11 horas da manhã. De 11 até meio-dia a gente tem o nosso workshop. Logo depois a gente tem a conversa com o CEO e com isso a gente tem o almoço também acontecendo em tempo real. Já vou apresentar também algumas informações sobre a parte de alimentação. E essa daqui é uma das fotos do departamento de treinamento do Roger. Então, a gente pode encaixar, caso seja do interesse de vocês, encaixar uma visita dentro do centro de simulação do Roger. A gente vai passar algumas pesquisas com vocês a partir dos meses, mas esse daqui é um simulador de uma sala de cirurgia de tamanho real. Inclusive, todos os equipamentos são equipamentos reais. Aqui tem um manequim. E aqui é uma simulação realística, onde os cirurgiões da Harvard Medical School eles estão treinando um procedimento cirúrgico, onde o Dr. Roger está atrás de uma parede, controlando os sinais vitais, sangramento do paciente, que é o manequim, porque o Dr. Roger ele faz pesquisas de behavioral science. Então, ele faz análise de comportamento das equipes, né, da Harvard Medical School, para poder melhorar os processos. Inclusive, eu não coloquei foto aqui para não ser um spoiler para vocês, mas o professor Roger ele também é pesquisador da NASA. E dentro do laboratório dele tem uma nave espacial simulada, onde os astronautas de Houston e de outras áreas dos Estados Unidos eles vão lá para fazer treinamentos com o Dr. Roger na parte de comportamento. Eu não cheguei a ver a palestra dele no Summit, mas quem viu puder falar se ele mostrou alguma foto, se ele falou um pouco, eu não cheguei a ver. E essa daqui é uma foto que a gente tirou na icônica placa da Harvard Business School, no parte do tour que nós fizemos. Esses meninos são um pouco mais novos, né, que foram alunos de medicina que compraram a imersão ano passado, então foi bem democrático. Nós tivemos participantes que eram executivos, médicos, diretores de hospitais, inclusive alunos de medicina. E aqui eu trouxe para vocês alguns vídeos de alguns depoimentos. Eu não sei se vocês vão ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo, depois eu mando para vocês, mas vocês me avisam, por favor, se vocês ouvirem. Estão vendo? Não. Não. Tá. Depois eu mando para vocês, mas esse é o Gustavo. Ele é um executivo em saúde, ele é médico, trabalha com gestão na área de atenção primária em Brasília. E essa daqui é a doutora Francine, ela trabalha no Moinho de Vento, em Porto Alegre. Ela é patologista clínica e ela é uma das responsáveis por criar a Faculdade de Medicina do Moinho de Vento, que está para ser lançada esse ano ainda. Então, só para mostrar para vocês um pouco da variedade dos participantes que a gente teve, né? Pessoas muito sênior, com muita experiência, diretores de hospitais, de faculdades, professores, inclusive estudantes. Então, o programa da FCJ Investment Mission USA, apesar de não ser da área da saúde, ela vai englobar a participação de startups, empreendedores de todo tipo, gestores, né? Então, gestores, CEOs, diretores de operações, agentes de inovação das nossas CVBs, todo o ecossistema da FCJ, corporates e conselheiros. Então, eu sei que tem algumas corporates presentes aqui, que eu já vi alguns sócios conhecidos, eu vi alguns investidores, tem pessoas de startups, de venture builder, então esse programa é para todos. Agora, algumas informações mais detalhadas. Informações financeiras. O programa ele tem um investimento de 12 parcelas de R$ 1.650, e essas parcelas elas serão pagas ao time financeiro da FCJ. Então, apesar da Academy Abroad ser uma das organizadoras do programa, todo o pagamento será feito diretamente ao time da FCJ. Eu já vou explicar mais à frente como que a gente pode fazer, mas
será diretamente comigo e com o Daniel Marigliano. A gente está responsável não só pelas vendas, mas também pelos patrocínios, com algumas empresas que poderão patrocinar as outras partes da nossa imersão. Já deixo aqui antecipado para vocês que o programa é um programa muito intenso. Ele cansa, porque a programação é uma programação muito intensa, ela tem palestras na parte da manhã, visitas muito interessantes na parte da tarde. Então, a parte da noite, os participantes eles querem dormir. Mas a gente abre a possibilidade dos participantes fazerem network na parte da noite. Inclusive, a gente está separando o último dia, que é a sexta-feira, para um jantar de despedida, que vai ser bancado pelo programa, e por isso nós estamos em busca de patrocínios, inclusive, para poder bancar esse jantar 0800 para todo mundo. A gente não consegue garantir que ele aconteça ainda, porque a gente precisa desse patrocínio, porque um jantar nesse nível, né, num espaço separado, exclusivo para 50 pessoas, é um jantar caro, como todo programa já é um programa caro. Então, a gente vai dar essa novidade mais perto da imersão, tá bom? Todos os dias, na imersão que a gente teve em 2022, a gente fez coisas com os participantes. Só que chegou na sexta-feira e ninguém estava conseguindo nem falar de tão cansado que estava, porque todo mundo realmente imerge no programa. É um programa muito interessante e cansativo pelo conteúdo que ele tem. Então, no primeiro dia, em Boston, a gente foi num espaço que ele tem 3 andares de fliperama, tem boliche no último andar, a gente se dividiu em equipes, todo mundo fez muita amizade, trocou contato, a gente jogou boliche, até o Daniel jogou boliche junto com a gente, foi muito interessante. No outro dia a gente foi para um bar, e no outro dia, inclusive, o professor Niven, ele pagou um jantar para a gente, tudo liberado, mas como foi ele que pagou, não posso garantir que ele vai pagar de novo, né? Foi um jantar caro, mas por que eu falo isso? A imersão, qual que é o grande foco da imersão, além da gente realmente entrar no ecossistema de inovação e de finanças e investimentos dos Estados Unidos, que é algo muito difícil, é networking. Então, 100% dos participantes da imersão que a gente fez em 2022 voltaram dos Estados Unidos com negócios realizados. Então, quem era aluno de medicina voltou com vaga de intercâmbio em Harvard, ou no Moinhos de Vento, ou em outras instituições que os outros participantes tiveram. Criou-se um grupo como união muito interessante. Então, a comunidade pós-imersão, ela existe. Constantemente, a gente troca informações entre todos os participantes. E, como eu comentei, serão participantes diversos, com várias experiências em diversas áreas. Então, isso é muito interessante. A gente vai juntar startup, empreendedor, com gestor, com CEO e diretores de CVBs, com conselheiros, com também corporates. Então, todo mundo vai sair com o negócio. As CVBs vão voltar com cotas vendidas, as startups vão voltar com investimentos captados, e, além disso, a gente vai introduzir a vocês o ecossistema. Então, eu desafio algum de vocês a me apresentar algum programa imersivo como esse, onde ele é 100% realizado dentro de universidades como essas que a gente citou, por professores e pessoas que estão dentro dessas instituições, em um modelo completamente 100% realizado em parceria com essas instituições. Não existe. É extremamente difícil entrar nesses prédios, entrar nesse ecossistema e ter toda a experiência e a história contada diretamente da boca de pessoas que estão relacionadas com essas instituições. Então, na conversa com o CEO, na conversa com o VC, a gente vai trazer diretores de fundos de investimento bilionários de Harvard, diretores de fundo de investimento que investem em Big Techs nos Estados Unidos, e eu até mesmo me arrisco a dizer, porque eu conheço outros programas de inovação em outros lugares, outros países, inclusive de São Francisco. Eu estive em São Francisco ano passado, fiz uma imersão também informal, diretamente com pessoas da Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, né, Meta, e nenhuma imersão ela consegue garantir a entrada nesses prédios e trazer empreendedores e diretores dessas instituições. Então, a gente acaba se frustrando muito, né? As pessoas elas pagam um valor muito alto para entrar nos prédios da Apple, do Facebook, do Airbnb, da Netflix, e acabam voltando um pouco frustrados. Então, essa imersão, a gente conseguiu um NPS total e vários feedbacks interessantes, porque realmente a gente consegue entrar dentro dos prédios de Harvard, tanto da Harvard Medical School, da Harvard Business School, do MIT, com
com tours guiados por pessoas que são professores dessas instituições, e toda a nossa parte teórica e prática ela é realizada por professores dessa instituição também. Então, para vocês terem ideia, programas parecidos no ecossistema de Israel, da Escócia, de Xangai, tem um custo aproximado de 40 a 60 mil reais. E essa imersão que a gente está fazendo em parceria com a FCJ, ela vai custar 12 parcelas de 1.650, parcelas iguais, né, não tem juros, e o total dá 19.800. Sendo que, além da parte online, da parte presencial, o nosso programa vai cobrir para vocês, de forma gratuita, né, vai estar incluído no programa, café da manhã e almoço em todos os dias do evento presencial. Por quê? Isso faz parte da experiência. O café da manhã e o almoço ele vai acontecer simultaneamente às palestras e aos workshops. Então, enquanto os professores eles estiverem apresentando para vocês a parte presencial, a parte teórica das palestras sobre os temas, ensinando um conteúdo direto das universidades, a gente vai ter o café da manhã e, enquanto a gente fizer o almoço, a gente vai ter os workshops acontecendo também. Além da parte presencial, nesse preço está incluso o Executive Program, com certificado, né, assinado por mim, pelo Dr. Roger e pelo Cristiano, imersão presencial em Nova York e em Boston, dos dias 6 a 10 de novembro, e participação na comunidade após a imersão. Além disso, os 25 primeiros inscritos terão acesso a um desconto exclusivo num hotel, que é o hotel The Longwood Inn, que é um hotel que fica na região de New England, que é a região de Boston e Cambridge. Ele é ao lado da Harvard Medical School, e eles fizeram um desconto especial para a gente, onde cada diária, cada quarto, sairá $219. Então, a hospedagem e a passagem fica a cargo de cada participante, não está incluso no programa, sendo que a hospedagem a gente conseguiu esse desconto para os 25 primeiros inscritos. Observação, não é $219 por pessoa, é por quarto. E o quarto são 2 camas queen. Então, para quem não se importar em dividir cama, um quarto comportam 4 pessoas. 2 pessoas em cada cama, e é uma cama gigantesca mesmo. Eu acredito até que é king, não é queen, porque no quarto na mesma cama dormiu o Daniel Góes com o Luiz Geraldo, que é o professor lá de Yale, e os dois são muito grandes, né? E coube um espaço muito grande na cama. Então, para quem não tem problema de dividir cama, né? Eu não tenho problema nenhum, todo mundo que participou, ninguém teve problema, economiza bastante, né? Porque Boston é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, como muitos podem saber. Nova York, São Francisco e Boston são as 3 cidades mais caras dos Estados Unidos, e $219 para 4 pessoas por dia está muito barato. Tá? Então, é dividido, 219 dividido por 4, tá? É o preço por quarto, não por pessoa. Então, é isso. Os interessados podem me procurar. Meu e-mail, para quem não tem, é rafael.kendi@fhventures.com.br. Podem procurar o Daniel Marigliano também. E as inscrições elas já estão abertas. Então, todos os interessados podem imediatamente me procurar, que a gente já vai iniciar o processo de pagamento com a FCJ, com o setor financeiro da FCJ. E uma observação, a imersão ela tem um mínimo de 30 participantes, que a gente acha que deve cumprir isso até o próximo mês, porque eu já recebi mensagem de mais de 15 pessoas interessadas, querendo saber informações e já numa pré-reserva para essa imersão. E a gente tem um limite máximo de 50 pessoas. Por que o limite máximo? Todos os tours eles serão guiados e eles terão a minha participação e a participação de outras pessoas, tanto de Harvard, MIT, da própria Academy Abroad, então, que são parceiros nossos, né? E tudo tem um custo. Então, a gente vai se dividir em grupos menores para todo mundo ter a mesma experiência, seja uma experiência boa. Então, a gente vai ter grupos pequenos. Então, a parte teórica será todo mundo, os 50 participantes, e os tours, na parte da tarde, a gente vai se dividir em 2 ou 3 grupos menores para fazer todas as experiências, mas todo mundo vai ter acesso a tudo. Sendo que a gente terá visitas em Nova York, instituições financeiras, incluindo universidades. A gente já está negociando com a NYU e com a Columbia University para a gente fazer visitas presenciais nessas 2 universidades. Tem também uma outra Ivy League, que é a Universidade de Cornell, que um parceiro nosso é professor em Cornell, mas ele é professor do campus do Queens. Então, como são só 2 dias, talvez não dê tempo da gente visitar as 3
grandes universidades de Nova York. E em Boston, a gente com certeza terá visitas na Harvard University, no campus principal, que é o mais famoso, né, de tijolinhos laranja, o MIT, com um tour guiado por uma pessoa do próprio MIT, e também a Harvard Business School e a Harvard Medical School. E agora eu abro para perguntas para vocês, dúvidas, eu estou aqui disponível. O Ian fez uma pergunta sobre a questão do conteúdo. Você pode falar um pouquinho mais sobre o conteúdo? Tá, só vou colocar meu e-mail aqui de novo no chat, para quem não conseguiu pegar e-mail telefone. O conteúdo do Executive Program vai ser um conteúdo... Executive Program mesmo, né, Ian? Isso. Ele vai ser um conteúdo básico sobre investimentos, finanças e captação de investimentos e startups, com termos técnicos para captação de investimentos. Boa parte desse conteúdo as pessoas que já estão em CVBs já sabem. Mas por que a gente precisa ter esse conteúdo teórico? Primeiro, porque um Executive Program é um treinamento com certificado mesmo, né? E também porque a gente precisa que todo mundo chegue no mesmo nível. A gente não pode, por exemplo, chegar numa palestra de um professor de Harvard e alguém levantar a mão e perguntar o que é cap table, o que é B2B, B2C, o que é CVC e CVB. Então, a gente precisa que todo mundo chegue no mesmo conteúdo básico, técnico mesmo, nada muito aprofundado, até por questão de tempo mesmo, mas para que todo mundo chegue na mesma base, entendeu? Então, terão executivos, terão empreendedores, terão conselheiros, mas todo mundo vai ter a mesma base. A gente vai liberar para vocês o conteúdo que a gente já gravou de healthcare. A carga horária foi 40 horas ano passado, desde a parte de videoaula até a parte de encontros individuais e coletivos, somaram-se 40 horas ao longo de 2 meses. E a participação ela não é obrigatória, apesar dela ser indicada, né? A gente vai dar o certificado para quem tiver o mínimo de horas de participação e a gente vai liberar para vocês também o conteúdo de healthcare, para quem tiver interesse, porque é um conteúdo que foi gravado por vários experts, inclusive o Cristiano, que ele é gerente médico do Sírio-Libanês, com a Maria, eu sou professor do MBA de Gestão em Saúde de uma universidade americana, então eu dei uma aula sobre transformação digital na saúde, inteligência artificial, as novas tecnologias, e tem uma parte mais básica também de inovação, e até mesmo da parte de behavioral, né, de comportamento que o próprio Roger ele colocou. De intraempreendedorismo, empreendedorismo, a gente vai liberar tudo para vocês. Então, a parte online, ela também é dividida em etapas. Temos as videoaulas, que vocês vão ter acesso à plataforma da Academy Abroad, e vou até ver com a Wally também se tem uma forma da gente fazer alguma integração para aproveitar o conteúdo que já existe, fazer uma parceria mesmo entre o Wally e a Academy Abroad, porque tem muita sinergia. Mas eu ainda não comuniquei para eles que eu vou procurá-los, então eu vou procurar ainda, o Léo. E além da parte online de videoaulas, a gente vai ter encontros em grupo. Nesses encontros em grupo, a gente sempre pede para uma pessoa fazer uma apresentação do seu produto, do seu negócio. Então, é uma espécie de um pitch mentorship mesmo, onde quem é fundador de startup pode apresentar um pitch da startup para a gente discutir em tempo real. Quem é de uma CVB pode apresentar a CVB para discutir em tempo real. E aí, uma dica, algumas cotas foram vendidas nas vezes que eu apresentei a FHE Ventures na imersão do ano passado. Então, quem for de CVB é uma boa oportunidade para apresentar o seu negócio para outras pessoas de fora do ecossistema da FCJ ou até mesmo de dentro, que queira conhecer as outras CVBs. A gente faz muito isso, né, de um mesmo investidor ser apresentado para outras CVBs. E também a gente vai ter um momento individual com pessoas da Academy Abroad, com cada um dos participantes, para a gente conhecer quem é cada um, para a gente sentir qual que é o nível de interesse e até mesmo de conhecimento de cada um, para a gente aperfeiçoando o programa, para a gente chegar no dia 6 de novembro, todo mundo já está lá em Nova York, fazer realmente um grande tour com todo mundo, grandes visitas. E para quem não conhece Nova York e Boston, vai se encantar. Inclusive, eu sugiro chegar antes, porque em 2 dias a gente vai ter um conteúdo muito denso, que vai ter carga horária. A gente vai apresentar para vocês o que nós chamamos de manual do participante. A gente chamava de guia de sobrevivência, mas estava assustando um pouco o pessoal. Que a gente vai falar qual tipo de roupa tem que levar,
porque novembro vai começar a estar frio, então não adianta levar blusa de manga, regata, bermuda, não vai usar. Pode ser que tenha que comprar um cachecol, um sobretudo. O lado bom é que as roupas de calor vão estar em promoção e as roupas de frio também, porque vai ser a virada do outono para o inverno. Então, a gente coloca isso tudo nesse manual do participante, qual tipo de roupa levar, qual que é a tomada, porque a tomada nos Estados Unidos é diferente da tomada no Brasil, não é de 3 pinos, é de 2 risquinhos, regras de alfândega. A gente também tem a possibilidade, para quem não tem visto, e até mesmo para a entrada na alfândega, oferecer um Visa Support Letter, que é uma carta que a gente escreve à mão, indicando vocês para poder tirar o visto, né, para não ter dificuldade nenhuma. A gente apresenta o programa e fala que vocês estarão indo para o programa. O pessoal de Valadares não tem problema para entrar, né, Marcos? Mas brincadeiras à parte, a gente entrega todo um manual. Então, a gente fala o telefone do consulado, da embaixada, e a gente também tem uma parceria com uma empresa de vistos. Para quem não tirou o visto ainda, a gente tem uma empresa que eles cobram um valor muito reduzido, de R$285, para poder fazer a antecipação da retirada do visto a partir de desistências. E já aviso, para quem não tirou visto, até junho é o prazo máximo possível que tem que dar início à papelada, porque mesmo com o despachante antecipando a retirada do visto, é um tempo corrido. Tá bom? E visto 10 anos de validade, é um grande investimento, né? Acredito que todos irão, em algum momento, nos próximos 10 anos, fazer uma nova visita, inclusive, indo nessa missão nossa, vai querer em todos os anos, porque cada ano a gente vai ter uma experiência diferente, e como a própria conversa que eu tive com o Justino, essa missão, a ideia dela é que ela seja um sucesso em 2023, para todos os anos a gente fazer missões do tipo, inclusive em outras cidades. Então, a gente fazer também em São Francisco, no Vale do Silício, Miami, que agora é o novo Vale do Silício, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas está atraindo muito empresas que estão querendo sair de São Francisco, muito mais agora com os novos, os desenrolares das situações do Vale do Silício. Miami é um grande polo também. A gente tem várias outras coisas, várias outras possibilidades, a ideia é que todos os anos a gente faça. Luiz Cláudio perguntou qual a maior entrega que o programa se propõe. Eu colocaria 3 principais entregas. Primeiro, a gente não pode falar que fazer videochamada com empreendedores ou pessoas de outros países ou que já visitaram tem a mesma experiência e o mesmo valor do que vocês irem lá dentro e visitarem o ecossistema. Então, a gente vai ter a conversa com o CEO, onde a gente vai trazer CEO de startups e diretores de fundos de investimento para falarem frente a frente com vocês, e vocês poderem levantar a mão, tirar dúvida com essas pessoas. Eles vão ensinar como faz captação de investimento nos Estados Unidos, contar a experiência deles de captação, experiência de empreendedorismo. Então, essa experiência ela é impagável, ela é imensurável, o tanto que a gente tem de valor a gente visitando presencialmente essas instituições. Proposta de valor número 2. A gente vai visitar prédios icônicos e que vocês não teriam a oportunidade de entrar neles se não fosse por um programa como esse, muito provavelmente. Tá bom? Então, a gente só tem essa possibilidade porque um dos sócios da Academy Abroad é o professor Roger, que é professor de Harvard. A gente tem algumas entradas em universidades como Stanford, Cornell, Oxford, Cambridge, na Academy Abroad, que nos facilita. Mas, inclusive, eu não vou falar nome aqui de instituições que fazem missões, mas já teve uma instituição muito conhecida que tentou fazer uma imersão de healthcare em Boston e não deu certo, porque não tinha abertura. Eles não conseguiram entrar em Harvard, não conseguiram entrar no hospital, entrar nas instituições. E o terceiro ponto de maior entrega no programa é de networking. Então, a gente vai dar foco primeiro para a FCJ. Então, nós temos apenas 50 vagas, são muito poucas vagas. Após a gente ter esse interesse nas pessoas da FCJ, a gente vai abrir para parceiros. Então, a gente tem a Board Academy, as outras corporates como parceiros e até parceiros de outros fundos também a gente vai apresentar para essas pessoas, né, esses diretores. E até dentro da própria rede a gente tem um network, igual eu comentei. Eu vendi cota da FH Ventures na missão do ano passado. Teve gente fazendo negócios, vendendo coisa ou não. Teve uma participante, a Priscila, ela mora no Rio de Janeiro
e ela conheceu uma acadêmica de medicina de São Paulo. Elas viraram tão amigas que as duas viraram sócias e fundaram uma startup de telemedicina e pediatria hoje. A Priscila ela é pediatra. Então, esse networking é muito rico. O Fernando levantou a mão, né, Fernando? Ô, Rafael, só dando ressaltando aqui, né? Parabéns aí pela apresentação, excelente. Eu diria que o grande diferencial aí do programa é o fato de você ter vivenciado e morado lá. Isso traz aí um mérito muito grande. Eu morei nos Estados Unidos, eu sei qual é a dificuldade de você chegar nesses espaços, de entrar nesses espaços. A partir do momento que vocês têm essa vivência, né, isso facilita demais e achei a missão bem organizada. Parabéns aí. Obrigado. E é isso mesmo que a gente quer mostrar para vocês, né? Toda a segurança que vocês terão, que de ponta a ponta a missão ela está sendo organizada para vocês terem a maior experiência possível de todas que vocês vão ter na vida, né? Não só uma missão dessa nos Estados Unidos, mas de outras missões, inclusive. A gente teve um grande case, que foi a imersão que a gente fez ano passado de Healthcare. A gente terá uma nova imersão de Healthcare em outubro desse ano, então a gente vai em outubro, depois eu volto para fazer a missão da FCJ, né, junto com a Academy Abroad. E respondendo também a pergunta do Ian, ele perguntou se na parte da tarde vai ter apenas visitas aos campos, ou se tem alguma outra atividade prevista dentro delas. A gente tem possibilidade de atividades dentro delas, sim. Ano passado, a gente estava no finalzinho da pandemia de Covid-19 e alguns lugares estavam fechados. Então, por exemplo, aquela sala que eu falei, onde a gente teve a primeira anestesia do mundo, tem um quadro icônico, inclusive famoso, demonstrando que foi uma anestesia com éter. Aquela sala estava fechada por conta da pandemia. A biblioteca da Harvard Medical School ela estava fechada também para tour. A da Harvard University também estava. Não sei se você sabe, mas a biblioteca da Harvard Medical School ela tem no último andar o The New England Journal of Medicine, que é uma das principais revistas científicas do mundo, né? Junto com a Nature e a Science, é uma das principais revistas científicas. E a biblioteca da Harvard University, né, no campus geral, ela serviu de inspiração para gravar cenas do Harry Potter, daquele restaurante, da cantina deles, onde tem as velas flutuando. Então, estava fechado, por exemplo, por conta da pandemia. Então, esse ano a gente vai ter muito mais possibilidade de fazer atividades lá dentro. Inclusive, o próprio Roger está vendo da gente fazer um dos dias dentro do Lab de Inovação de Harvard e do Lab de Inovação do MIT. Só que tudo isso tem um custo, tem questões de datas, então a gente nem fala como garantia mesmo, apesar da parte presencial teórica e prática ela ser dentro das instituições, a gente ainda não confirmou os locais, porque pode variar bastante. O que a gente sabe, inclusive, é que um dos dias, pelo menos, ele acontecerá dentro do Harvard Club. O Harvard Club ele é um clube VIP mesmo, ele é restrito a pessoas que já passaram pelo Harvard University. Então, por ex-alunos ou ex-professores da instituição, inclusive foi dentro do Harvard Club que o Daniel Góes teve a oportunidade de apresentar a FCJ para os participantes. Então, ele realmente apresentou a FCJ para um prédio de antes de 1800, inclusive, e foi a sala que ele falou, foi a sala onde os primeiros médicos da Harvard Medical School, eles se reuniam para discutir sobre medicina mesmo. E esse material a gente vai disponibilizar, e hoje a gente vai lançar a nossa landing page com algumas informações além, onde vocês vão poder preencher com os dados de vocês o interesse. Como eu disse, são 12 parcelas de R$ 1.650. Essas parcelas elas não terão um aumento, porque será pago diretamente para a FCJ Venture Builder. Então, a FCJ está, de certa forma, né, fazendo um financiamento disso para a gente conseguir não cobrar juros, né, pelo encurtamento do tempo. E aí, com isso, a gente vai conseguir dividir em 12 parcelas para vocês, em até 12 parcelas. Mas aí a forma de pagamento é feita diretamente com a própria FCJ. Tá bom? Aí já sai da minha parte da Academy Abroad, que é da própria organização da imersão. E é isso. Eu mando para vocês no grupo de CEOs também, quem quiser, tem meu telefone aí, tem o meu e-mail. O prazo máximo para confirmar interesse é até acabarem as vagas, Fernando, e a gente acha que vai acabar rápido.
Então, igual eu falei, já tem umas 15 pessoas que já me procuraram já no WhatsApp, já mandaram interesse, então vai acabar rápido. Ô, Rafael, a pergunta é: eu confirmei hoje, eu começo a pagar? Confirmei em setembro, se tiver um delay, aí começa a pagar em setembro, é isso? E vai embora? Aí, conforme, se a gente fechar em dezembro, então o valor total diminui as parcelas? Eu queria só saber esse financiamento. Então, esse financiamento, ele existia duas possibilidades que eu negociei com o Justino. Se o pagamento fosse direto para a Academy Abroad, eu só conseguiria parcelar até um mês antes da imersão. Então, por exemplo, quem começou em março parcelaria em 10 vezes, abril 9, 8, 7, 6, até chegar a outubro, aí teria que pagar à vista. Como vai ser o pagamento pela FCJ, a gente fez uma forma de financiamento com o time financeiro da FCJ, com a Isamara, e a gente consegue parcelar em 12 vezes, independente do momento que vocês entram. Só que a gente precisa, idealmente, fechar a turma até final de maio, porque aí com isso a gente não consegue não pagar juros no financiamento, né, via FCJ, tá bom? Mas eu acredito que essas 50 vagas elas acabarão até final de maio, pelo nível de interesse que eu tive aqui. Então, a gente está restrito a 50 mesmo pela experiência, senão vão ser grupos muito grandes, as pessoas vão se perder, a gente não vai conseguir dar devida atenção a todo mundo. Então, é de 50 pessoas, e aí só no ano que vem, se não seguir. E Desculpa, o uma pergunta despachante, aqui. ele consegue... Pode falar. Era uma pergunta do meu lado, eu tive que sair para atender o interfone, não sei se você já respondeu isso. Caso haja, eu tenha que desistir por alguma razão, como que você trabalha isso? Qual é o critério? Já estou pagando. Tem que ser via FCJ mesmo. Aí é uma negociação com a FCJ. Não tem uma regra estabelecida. Via Academy Abroad, não, porque a Academy Abroad ela é uma fornecedora do produto white label que é da FCJ, né? É uma imersão da FCJ também, em parceria. Mas aí eu fico de te dar essa resposta, tá bom? Uhum. De prazo de cancelamento, se precisar, tudo mais. Tá, obrigado. Nada. E aí, falando do despachante. Esse despachante foi o mesmo despachante que o Justino usou ano passado, que eu passei para ele o contato. O Justino conseguiu, se eu não me engano, em menos de um mês, tirar o visto dele. Mas, quanto mais próximo da data, pior vai ser para tirar o visto. E aí tem formas diferentes de você conseguir essa antecipação com o despachante. Forma número 1, eles ficam atentos a desistências. E aí, assim que tiver uma desistência, eles falam assim, Fernando, uma pessoa desistiu no Rio de Janeiro. E aí você tem interesse de ir nessa data, nesse horário? E aí você falando que sim, você entra naquela data. Outra forma do despachante trabalhar é ele pegar na sua mão e você vai passar os documentos e ele vai fazer todo o agendamento e ele vai ficar atento nessas datas para você e ele só vai te falar qual que é a data que você precisa estar no momento para a entrevista do visto. E tem uma outra forma, que são os casos mais extremos, é que aí só tem vaga mesmo em Recife, em Brasília, em Florianópolis. Então, tem poucos lugares que fazem a retirada do visto, né? Então, por exemplo, Belo Horizonte tinha, eu acho que agora não está tendo mais. Principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas pode ser que vague antes em Recife. E aí seria interessante pegar um avião, ir para lá, tirar o visto e voltar. Tá bom? Mas aí é direto com o despachante, não é um produto da Academy Abroad, então nem a FCJ nem a Academy Abroad se responsabiliza por ter o visto ou por questões relacionadas à hospedagem e passagem. Tá incluído o café da manhã e o almoço e o programa em si, mas visto, passagem e hospedagem não estão incluídos. E uma coisa interessante que eu não sei se todo mundo sabe, mas se vocês comprarem a passagem com o cartão, vocês conseguem solicitar o seguro de viagem, seguro de vida do próprio cartão. As principais bandeiras têm esse benefício, né? Itaú, Bradesco, Santander, tem Banco do Brasil, tem essa possibilidade, aí tem que conversar diretamente com o gerente do banco de vocês, porque eu falo isso porque teve gente pagando caro para tirar seguro de vida, seguro viagem, e teve gente que chegou pertinho e falou assim, por que você pagou se eu conseguir de graça, né? Mas aí tem que comprar a passagem com o cartão que você for solicitar. Aí o Luiz Cláudio falou que, como é um grupo mais heterogêneo, ter um conteúdo mais detalhado. Então, com certeza, a gente pode aprofundar mais no conteúdo, sim. Esse conteúdo vai ser construído a 4 mãos entre a Academy Abroad e a FCJ, né? Então, a gente, inclusive, vai passar pesquisas com vocês
para saber o que vocês sabem, o que vocês não sabem, para a gente conseguir realmente entrar a fundo mesmo nos temas, né? Repetindo, finanças, investimentos, captação de investimento e startups, englobando a área de inovação e investimento como um todo. Eu ia falar isso até para complementar essa resposta para o Mandarino, é que o foco dessa missão é uma missão para investimento, né? Então, independente se é da área de saúde, de energia, que é o caso do Mandarino, varejo e etc., todo o conteúdo ele vai ser focado na relação de investimento. Uma coisa que eu achei bacana, eu conheço vou chamar de empresa, algumas empresas que organizam as missões, e elas sempre focam muito até a brincadeira é justamente essa, né? Eles focam muito naquele momento Disney. Eu vou lá na Apple, eu vou lá na Zendesk, eu vou lá na Salesforce, muito do momento Disney, né? Do momento de passear ali no ecossistema. Quando o Justino e o Rafa apresentaram esse projeto, o que eu achei legal é que ele vem um conteúdo antes e um conteúdo depois. Então vai ter o momento Disney, e é um momento muito bacana, mas ele existe um conteúdo pré e um conteúdo pós-evento que te dá mais do que só aquele momento de sair tirando foto pelos Estados Unidos, né? Você conhece as pessoas, você tem um aprendizado ali de conteúdo, e quem já é da área vai ver muita coisa ali em aspas repetido, mas eu tenho certeza que tem umas vírgulas ali, tem uns pormenores que pouquíssimas pessoas conhecem, e vai ajudar muito depois nas negociações, né? Então, quando você sentar para E a própria conversar como imersão, for. Exato, exato. a própria imersão E também engloba turismo, cultura, né? Igual eu falei, se conseguir chegar antes para conhecer o Halloween nos Estados Unidos, né? E realmente vivenciar o que é os Estados Unidos, né? Acredito que vão ter pessoas que nunca vão ter ido nos Estados Unidos, ou se foram, nunca foram para Boston ou para Nova York. Então, até algumas curiosidades. Boston e Nova York estão aí a cerca de 4 a 6 horas de Washington, mais ao sul. 2 horas de Nova York e Boston, né? Entre Boston e Nova York fica New Haven, onde tem a Universidade de Yale, é uma das universidades mais tradicionais dos Estados Unidos também. Daria para fazer uma visita, inclusive um dos sócios da Academy Abroad é professor em Yale, então se alguém for, a gente pode até ligar para ele e pedir para fazer um tour pela universidade, a gente fez ano passado. Mais ao norte tem Salem, que é a cidade das bruxas, que é uma cidade histórica, inclusive para quem gosta aí de filmes de terror, Salem, Boston, é o cenário dos principais filmes de terror que tem, né, de Invocação do Mal, Annabelle, tudo acontece em Boston. Por quê? Boston foi uma das cidades mais históricas dos Estados Unidos em questão de escravidão, caça às bruxas, historicamente mesmo, né, em todas as revoluções que os Estados Unidos teve. Inclusive, boa parte dos presidentes americanos, eles são presidentes de Boston. Então, que nasceram na região, né? Então, é uma cidade muito histórica, tem vários prédios onde alguns presidentes moraram. Se a gente vai para Salem, que é 1 a 2 horas de trem, dá para ir de carro também, a gente vê as casas da Inquisição, que são trancadas por correntes mesmo, que moraram as bruxas, né? Que eles mataram na Inquisição na cidade. Então, é tudo muito histórico, né? A região é uma região muito histórica. E ao longo da costa leste, a gente tem as Ivy Leagues, que são as universidades mais tradicionais dos Estados Unidos. Então, eu já citei, só que a gente pode fazer visita, né? Tem Cornell, Columbia, Yale, Harvard e NYU. MIT. 5. MIT, eu não sei se é considerado uma Ivy League, mas se for, me corrija. Mas são 8. E é tudo da costa leste, né? Então, a gente consegue visitar aí mais da metade das Ivy Leagues. Apesar de ser uma das mais tradicionais, eu acho que não é Ivy League. Né? Tem toda uma história da Ivy League também, eu não sei contar agora, mas no tour eles vão contar. Mandarem levantar a mão também. Pode falar, Mandarim, se você tiver alguma dúvida. Opa, tudo bem, Rafa? Parabéns primeiro aí pelo ineditismo, né? Não é fácil montar um programa desse, principalmente para atender a todo mundo, né? Porque são muitas, né, demandas e tal. Eu acho que quando você citou, né, o programa original, né, como eu coloquei ali no chat, né, não tem dúvida, né, que para a Health, super entrega, né, pensar em conseguir entrar nessas universidades, de fato é uma super entrega. Não é fácil entrar no MIT, não é fácil entrar em Harvard,
dentro realmente, lá para falar com quem realmente roda um programa, né, e tal. Mas a minha questão que eu queria perguntar para vocês, né, a despeito, né, o Marigliano colocou aqui, não, o interesse é a gente poder aproximar, ver as questões de investimento. Eu acho que, particularmente para mim, tem muita entrega nisso, né? Eu estou exatamente nesse momento querendo me aproximar para entender formas, veículos, né? Até mais do que me conectar ou buscar, né, um investimento de fora para cá. Até porque o momento atual, não sei como é que isso vai acontecer, né? O momento atual está de reflexão lá também, né? Está todo mundo refletindo, né, com relação a questões de investimento nos Estados Unidos, a própria questão do Silicon Valley Bank, tem muita coisa acontecendo hoje no ecossistema americano, né, que está impactando o mundo todo, né? É claro que até novembro muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer, então não dá para ficar prevendo coisa agora. Mas eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, né, cara, que é o seguinte, né? Eu não sei como é que a gente consegue, com um tipo de imersão como você está propondo, né, como está sendo proposta, que não é uma imersão, né, como o Marigliano colocou, que é mais assim expositiva, né, de você visitar o ecossistema, conhecer o ecossistema, tem inspiração, né, mais inspiracional. Nesse caso, a visão, pelo que eu entendi, é muito de business, né? A gente tenta, de alguma forma, aproximar algo mais de business. E para ser coisa de business, cara, tem que ter realmente um direcionamento, assim, uma lógica, né, de entrega, para que realmente possa gerar negócio, senão também vai ser algo expositivo, né? Então, eu não sei como é que vocês estão pensando, eu acho que agora é o primeiro pontapé, né? A primeira rodada desse processo, mas como é que vocês estão pensando em conectar isso com as CVBs, né? Porque eu acho que tem realmente um público ali das CVBs, como eu, que sou idealizador, né, de algumas CVBs, tem mais outras pessoas também que teriam interesse, né, de repente, de participar da imersão, né? A gente até convidando, né, no caso, mas realmente precisaria afinar um pouquinho melhor essa questão da entrega, né? Particularmente para mim, né? Especificamente. Tá, a gente também pode conversar depois, tá? Não, com certeza. A gente até montou, e ano passado a gente fez isso, as partes coletivas na parte online, justamente para a gente poder gerar negócio. Então, o que a gente fez? A cada um período aí de algumas semanas, a gente traz em grupos os participantes, geralmente grupos de 10 a 15 pessoas, e eles vão mudando entre si, e sempre de 1 a 3 participantes, eles vão ter um tempo para fazer a apresentação do seu business para os outros. Então, primeiro a gente começa a gerar negócio dentro do próprio ecossistema, dos próprios participantes. Então, todos os participantes, eles vão conhecer todos, porque além da gente ter as partes individuais, onde a gente vai conhecer cada um para poder desenhar melhor o programa presencial com o passar do tempo, a gente ainda vai ter essas rodadas, né, uma espécie de rodada de negócio, onde vocês vão poder apresentar em formato de pitch e levar para discussão qual que é o business de vocês. E aí eu levanto experiência própria. Eu vendi cota da FHE nesses momentos. E eu era organizador, né? Eu não tinha esse objetivo. Eu não queria misturar a FHE com a Academy Abroad, mas acabei apresentando, né? E 3 participantes da imersão que a gente fez ano passado compraram cotas minhas da FHE. A gente está numa rodada mais avançada. Então, a gente pensou essa parte online não ser só videoaulas, para realmente gerar negócio. Porque vão ter a parte online, onde vocês vão assistir esse conteúdo, que vai ser um conteúdo direcionado para o tema. Vão ter a parte individual, onde eu, o Cristiano, o Roger, o Luiz, a gente vai conhecer vocês e coletar feedbacks, né, e o que vocês esperam do programa, para moldar mesmo o programa, porque o programa ele é mutável. Então, se a gente vê que todo mundo que se inscreveu é executivo e tem poucas pessoas que são empreendedores, a gente pode direcionar o programa para ser um programa muito mais executivo do que um programa de startups. A gente vai sentindo de acordo com os inscritos, né? Mas a ideia é que seja o máximo heterogêneo possível. E aí, nessas partes coletivas, a gente vai fazer essas rodadas de negócio, de conhecimento, de networking, para todo mundo apresentar o seu negócio. Então, eu tenho certeza que as startups vão conseguir captar investidores, as CVBs vão conseguir vender cotas, as corporates vão conseguir entender melhor o modelo de venture builder nosso. Eu, inclusive, até recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que
que trabalha na área de oncohematologia e terapias celulares para poder conversar um pouco mais. Então, aqui, ó, essa conversa nossa aqui já pode gerar um negócio, né? Então, a gente vai estimular muito isso na parte online e na parte presencial, os workshops eles vão ter esse objetivo. Então, os workshops eles vão separar vocês em grupos, onde o professor que vai dar aquele tema, ele vai gerar workshops de negócio. Inclusive, alguns dos workshops, os de Boston, eles vão ser liderados pelo Cristiano, que é economista, e ele é gerente médico do Sírio-Libanês, né? Então, ele faz exatamente workshops voltados à economia comportamental. Então, eu não vou dar muito spoiler, não, para não falar com vocês o que é, mas os workshops dele são muito interessantes, porque ele gera insights de economia comportamental, de como que as pessoas pensam, como gerar maior valor nisso, naquilo, e rodar vocês mesmo, para todo mundo gerar um próprio network. E o próprio networking com o professor. Então, os professores, eles são extremamente solícitos. Após as palestras deles, eles vão no canto, conversa com quem tiver dúvida, dão um cartão. Então, vocês saem de lá com cartão de professor de Harvard, de MIT, consegue trocar conversa. Teve um participante, o Gustavo, que eu ia mostrar o vídeo, não saiu o som. Ele foi aprovado num pós-doc no departamento de física de Harvard após a imersão. E ele é médico. Ele é médico, mas ele gosta de trabalhar com bioengenharia, né, engenharia biomédica. E ele conseguiu o contato de um professor de Harvard, do departamento de física, e entrou em contato e conseguiu uma aprovação para ele fazer uma extensão lá. Consegui responder mais ou menos? Mas isso tudo, quanto mais feedbacks vocês tiverem, mais sugestões, a gente vai adaptando também o programa. Perfeito? Mais alguma dúvida? Marcos vai inscrever hoje, né, Marcos? Então, perfeito. Eu agradeço vocês a atenção. Saibam que Rafa, a gente vai fazer estudo. Oi. Só um detalhe final, só para você guardar aí na sua memória de hoje, achei maravilhoso, cara. Parabéns, vou até levar Kenji. o Breno, Parabéns, meu Kenji. filho, Top. que está interessado. Agora, o que eu queria que você pensasse aí, depois você responde. Tem alguma chance de alguma customização desse programa imenso? Por exemplo, você fala no MIT, né? Eu sou investidor de Senior Tech. No MIT tem o maior laboratório de Senior Tech do mundo, né? Que é lá com Joseph Guggen. Então, me interessa, né? A gente estava até pensando em fazer. Então, essa visão mais ampla, né? Por quê? Porque dependendo dessa customização, depois a gente conversa com mais detalhes, né? Eu consigo apresentar isso para outros grupos de pessoas que, apesar de ter essa visão genérica, né? Tem alguns pontos ali que podem interessar muito para nós. Obrigado, Rafa. Nada. O que a gente vai fazer ao longo desses 2 meses online, conhecendo vocês no individual, na parte individual, a gente vai conseguir até mesmo separar em grupos para ver se um dos dias a gente pode separar um grupo de health, um grupo de energia, um grupo disso daquilo. O que a gente pode entregar de diferente? Eu não consigo prometer para vocês, até mesmo porque quem está lá é o Luiz, que está em New Haven, e o Roger, que está em Boston, né? Então, todo o contato inicial é feito a partir deles, dessa parte de lá presencial, mas a gente pode, com certeza, pelo menos arrumar um contato. Quem assistiu o meu TED sabe, né, Marcos? A gente está 7 pessoas de qualquer pessoa. A gente vai arrumar um contato desse cara aí, que é o diretor desse laboratório, e você vai conseguir conversar com alguém para fazer uma visita. Isso é fato. A gente vai trabalhar para isso, mas eu não posso prometer que a gente tenha essa customização nesse nível, né? Porque a gente precisa saber o que a média dos participantes está interessado. Mas o programa ele é de investimentos, captação de investimentos, startups e a parte financeira envolvendo inovação como um todo. Mas a gente vai trabalhar essa parte individual exatamente para isso, para gerar a melhor experiência possível para vocês voltarem falando, poxa, uma semana foi pouco tempo para esse programa, igual todo mundo voltou, né? A gente sabe que não dá para a gente fazer programas longos de 2, 3 semanas, até porque ninguém aqui consegue parar de trabalhar esse tempo todo, né, para ir numa imersão dessa, mas o pessoal todo do ano passado voltou com o gosto de que deveria ter sido mais tempo, né? Poderia ter sido mais tempo e que iria de novo. O Kenji, para quem duvidar disso, assiste o seu TEDx na teoria dos 6 graus.
Não é isso? Tá, qualquer pessoa. Chega em qualquer... Não é isso? É só assistir. Você chega até no Barack Obama, viu, Fernando? É só assistir o TEDx do Kenji, que é sensacional. Eu já cheguei em um presidente também, tem lá, não vou dar spoiler. Tem que assistir. Mas é isso. E nesse grupo aqui tem 2 pessoas que elas podem te ajudar a chegar em qualquer pessoa do mundo, tá, gente? O Rafa e o Daniel Marigliano. É só vocês pegarem o nome e começar por eles. Dos 6, você já pula uns 3, São entendeu? 6 graus de separação. 2 a gente já pula, né? 2 você já pula. Começando com o Rafa pula. ou com o Daniel. Olha lá. Olha lá. Olha o Barack Obama. Lá, vai. Vamos chegar lá. Deixa eu desfocar aqui. Foi o Clinton, né? O Clinton. Olha, Bill Clinton. Você e ele? Então. Aí, Kenji. Pronto, Aí, pronto. tá vendo? Eita. Boa. 6 graus de separação. Tá mutado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, sigo disponível. Tanto eu quanto o Daniel, todo mundo da FCJ que está participando aí dessa organização, né? E para a gente vai ser um prazer enorme poder ter a presença de vocês, né? E para o programa como um todo, ter a presença de pessoas que são referências, né, na área de inovação é muito importante, né? Então, vejo grandes nomes aí que trabalham na inovação, como Silvio, da Velore, né? Pessoas de outras corporates, diretores da CVBs. Quanto mais plural for a nossa missão, melhor vai ser. E aí, indo um comboio para o Web Summit também seria super interessante, né? Eu participei do Web Summit no passado, vou esse ano de novo. Inclusive, acabei de aprovar uma startup no portfólio que a gente conheceu no Web Summit, formada por portugueses de Lisboa e Porto. Então, todos esses tipos de missões, eles trazem muito a agregar para a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Vocês têm meu telefone, têm o meu e-mail. Pessoal. Foi ótimo estar com todo mundo. Eu só vou se essa galera de Valadares estiver lá. Aí, se eles forem... Sensacional. Estou com todo mundo lá. Eu também consigo boa relação lá, viu? Se alguém tiver problema de visto, eu garanto a passagem pelo México. Pode garantir. Parabéns, Rafa. Um abraço aí, gente. Bola, Parabéns, Kenji. Valeu, Sensacional.